São Luís, por exemplo, já está vivendo um problema desse, né? Aqui São Luís tem a Caima quase toda, é a Companhia de Águas e Esgoto do Maranhão, ela quase todos os, de 15 em 15 dias, ela faz um anúncio público, né? Dos bairros que vão ficar sem água. Aqui em São Luís, permanentemente, tem 16 a 20 bairros que não têm água. As pessoas compram água, como acontecia aqui no século XIX, que é uma das características da disputa política do Maranhão do século XIX, é que um grupo político tinha os locais de recolher água e o outro grupo político tinha outra. Aí eles ficavam disputando a miséria da população por água, né? A procura da população por água. Eles dominavam as fontes de água da capital. O rio que abastece São Luís, ele nasce no Cerrado, né? Ele é o rio Itapecuru. E ele praticamente não está mais conseguindo abastecer, são diversas cidades, né, que ele passa dentro das cidades, né, e ele não está mais conseguindo abastecer a capital. E aqui foram recursos gigantescos, né, desde o governo militar, passando por Fernando Henrique Cardoso, governo Lula, governo Dilma, de fazer adutoras e mais adutoras, e hoje não está mais conseguindo abastecer, por diversos motivos, né? Ele também é usado para irrigação, né? As margens dele estão quase todas desmatadas. Tem uma série de problemas que nunca foram resolvidos, como, por exemplo, esgotos, né, da própria rede de abastecimento dos municípios que jogam no Rio, e assim sucessivamente. Então, nós temos um problema crônico aqui, que nós já estamos vivendo na capital, né? Parte da capital não tem água mesmo, né? As pessoas, até para comprar, é uma certa dificuldade. Eu acho também assim, eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de olhar, inclusive na leitura que eu faço com os militantes, né, dos movimentos sociais, dos estudantes, né, dos camponeses, é sempre olhar a perspectiva. Eu gosto muito a visão do que se produzia. Marx mesmo dizia que o capitalismo é isso tudo, mas ele produz na contradição seu próprio coveiro. E os coveiros são os trabalhadores do capitalismo. O capitalismo está produzindo, ele só chegou a esse grau de violência no grampo porque ainda há muita resistência, ainda há muita organização. A violência dele, às vezes a gente quer colocar a violência como se fosse uma coisa moral, né, de pessoas de má índole. Não, é porque há muita resistência no processo, nas contradições da sociedade, você tem que passar para um outro patamar. Eles passaram para outro patamar, assim como na década de 80 os trabalhadores passaram para outro patamar. Saíram de enterrar os seus familiares para um patamar de guerra declarada, como aconteceu aqui no Maranhão. A música, o risco que corre o pau, corre o machado, ela não nasceu fora do contexto de disputa, inclusive de avanço dos trabalhadores para ocupar e para garantir as suas terras. Foi dentro desse contexto que nasceu a música, né? A música, o Vila Nova gosta de falar sobre isso, tinha uma relação de camponeses para ser assassinados, e os camponeses produziram uma relação do outro lado que também seria assassinado, né? Um lado foi morto, o outro lado também foi morto. Então, essa guerra que existe, ela não pode se tornar algo a gente aguardar, ou a gente esperar, ou a gente se conformar. Não, é o processo de luta social, é o processo de disputa social que vai fazer com que haja produção desse dinheiro. E eu acredito firmemente que os trabalhadores brasileiros, as trabalhadoras, os camponeses, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, né, as pessoas que integram as comunidades tradicionais, ao mesmo tempo que você está avançando sobre as terras dele, está aumentando a organização e está se multiplicando a organização. Aquilo que a gente está falando aqui, muitas pessoas hoje, né, sem nenhum dado, né, sem nenhuma intervenção política,
já estão dizendo que não tem água é porque está se poluindo os rios. Só que falta a política, né? Que é o que o Marcos coloca, falta a política. O que é a política? A política é a arte de unir os pontos que estão isolados pela ideologia. Existe uma ideologia dizendo que o agronegócio é tudo, existe uma ideologia dizendo que o índio é preguiçoso, existe uma ideologia dizendo que os trabalhadores são preguiçosos, só vivem de Bolsa Família, existe uma ideologia dizendo que no interior não se faz nada, absolutamente nada. Então, falta a política. A política é a arte de unir esses pontos, de mostrar que nós estamos no mesmo local, no mesmo chão, que temos que fazer a luta para modificar a realidade do nosso país. As pessoas querem botar um prefeito na cadeia, denunciar o prefeito, e acham que ele vai se conformar porque você está denunciando e dizendo que ele é ladrão. Aí ele vai para penitenciário e passar 30 anos e tudo bem, beleza, olha, gostei, vocês me denunciaram. Não é assim. A luta vai ter conflito, vai ter sangue, vai ter morte, vai ter lesão, tá entendendo? Vai ter... isso é que é luta. A palavra luta não é uma metáfora. Porque tem muita gente que acredita que a palavra luta é uma metáfora. Há poucos dias atrás, o presidente da República disse que as eleições serão uma guerra. Aí a turma todinha, não, ele falou uma metáfora. É uma metáfora ou uma realidade? Uma guerra é uma guerra. Uma guerra tem arsenal, uma guerra vai ter gente que vai morrer, tem gente que vai para o campo de batalha. A mesma coisa é a luta. A luta você tem que colocar pessoas no ringue, tá? Alguém vai sair ferido, alguém vai sair nocauteado, alguém vai cair. Agora, é preciso saber que alguns que podem cair vão ter a capacidade de se levantar, tá? E para continuar o combate. Eu acho que as vitórias que têm sido produzidas ao longo desse tempo mostram claramente algumas coisas que foram quebradas. Primeiro, conciliação de classe é uma falácia, tá? Segundo, aguardar, esperar, resolução de processo é outra falácia, tá? Muito embora eu esteja aqui falando na condição de vice-presidente de uma organização de advogados, e eu sei como é que funciona isso internamente, tá? Eu sei como é que funciona o judiciário. A gente tem que produzir luta, e a luta tem que constranger esse tipo de situação para que ele avance dentro desses órgãos que são extremamente difíceis, reacionários, conservadores e antiquados, tá? E a gente precisa cada vez mais unir esses diversos pontos que estão isolados no Brasil. Muito embora a gente esteja no nível de organização que nos dê uma certa felicidade, né, de ver algo acontecendo, a juventude se organizando. Aqui no Maranhão nós temos um exemplo. Nós tínhamos um grupo pequeno de jovens, tá certo, do ensino médio, e hoje esse grupo conseguiu fazer uma organização de 2019 para cá, uma organização que já produziu muito resultado no Maranhão e já conquistou espaços internos no movimento estudantil na Universidade Federal. Isso, há alguns anos atrás, a gente pensa que como se diz, não é novidade, alguns anos atrás isso seria impossível, tá? Por conta do oportunismo, por conta da burocracia do movimento, por conta da pelegagem, por conta da cooptação. A gente está falando há poucos instantes atrás, o Marcos falou, e os movimentos sociais aqui no Maranhão tem extrema dificuldade de fazer crítica ao Flávio Dino, tem extrema dificuldade de fazer crítica, tá? O Flávio Dino, ele foi eleito pelo que pior existe no Maranhão, tá? Ele foi eleito pelo aquilo que foi descartado pelo Grupo Sarney. As piores oligarquias, as oligarquias ligadas a todas as espécies desses malabarismos que se faz, né, de ilícitos, de contravenções, de tudo que não presta, vão apoiar a candidatura dele, tá? E um dos primeiros atos do Flávio Dino no governo do Estado, um dos primeiros atos, foi a expedição de uma legislação que aqui no Maranhão foi conhecida como licença parlamentar. Licença parlamentar.
que o Estado do Maranhão iria defender os policiais que cometessem homicídios. Isso nem o governo Jair Bolsonaro conseguiu, isso foi um projeto de lei que nem conseguiu passar na Câmara, mas aqui no Maranhão foi aprovado. Tá? Os movimentos têm maior dificuldade de fazer esse tipo de balanço, tem maior dificuldade de ver o tanto que ele cooptou os movimentos, o tanto que ele engessou os movimentos, o tanto que ele atrasou os movimentos sociais do Maranhão. Mas, ao mesmo tempo, você conseguiu os movimentos que não foram cooptados, movimentos sérios, que têm um trabalho de base, que tem um trabalho vinculado a um projeto de construção de um país e de uma nação, sobreviveram e estão aí hoje. Tá? Estão aí hoje mostrando as possibilidades para o país inteiro. E como no Maranhão, existem muitos movimentos no país inteiro. Tá? E eu acho que um dia, eu espero assim que um dia, esses diversos pontos eles possam se unir numa grande jornada para a gente construir um país realmente soberano, uma nação onde todos e todas sejam acolhidos como filhos e filhas dessa mesma pátria. A minha razão de existir, a minha razão de lutar, tá certo? É exatamente para que a gente evite o pior, né? É exatamente para que a gente mostre que nós temos um projeto, que o nosso projeto é o melhor para a humanidade, tá? E mostrando isso, nós não podemos nos furtar a fazer a luta que é necessária fazer, mesmo que seja a luta mais acirrada e mais aguerrida que seja possível. Porque o que nós temos que defender é nossa pátria. E defender nossa pátria não é defender uma pátria abstrata, é defender o povo da nossa pátria. E a gente sabe exatamente o que o nosso povo tem cara, tem rosto, tem coração, tem passado, tá certo? Ele tem história, a história dele sempre foi de resistência, ele nunca se curvou, tá certo? Ele, em determinados momentos, pode até ter recuado, mas foi um recuo dentro de uma luta que ele muitas das vezes sozinho, tá certo? Ousou em lutar e ousou em sonhar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos num processo de reconstrução desse tecido social, a gente está num processo de reanimação de lideranças, tá certo? A gente está num processo de fazer com que o nosso povo compreenda, e eu não coloco de forma nenhuma a responsabilidade no povo, tá? Como alguns setores de esquerda fazem, pobre de direita, isso. Não, o nosso povo, ele ao longo do tempo, ele percebeu, tá certo? Você está chamando pobre de direita quando o pobre era contra a Rede Globo e você era contra a Rede Globo. Agora você é a favor da Rede Globo e você está dizendo que esse pobre é de direita, porque você disse que a Rede Globo não prestava. É isso que acontece com a cabeça. As pessoas, durante anos, aqui tem discursos que foram feitos na década de 80, né? Sede Disseu, José Genuíno e outros tantos que vieram no Maranhão e fizeram discurso dizendo que o Sarney era o pior político que existia. E anos depois eles vêm aqui beijar a mão do Sarney, se hospedar na casa dele, tá? Dar reportagem, dar entrevista para o jornal dele, dizer que ele é importante para a política do Brasil. E o fato que é visível a todas as pessoas. Então, o nosso povo não tem culpa, tá certo? Se em determinados momentos esse foi o tipo de política que as pessoas disseram que era o correto, e depois elas, pelo um oportunismo, refazem o seu caminho e querem que o povo caminhe junto. Não, nós estamos sim, com muitas dificuldades, mas a resistência que o nosso povo faz a cada dia nos anima na perspectiva de que a gente irá, sim, construir um futuro melhor. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, para espalhar mesmo.